pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que nos ajude na reta final para chegarmos a 500 mil inscritos no canal. Estamos com 494 mil, só faltam 6 mil inscritos. Fazendo isso, você fortalece a mídia alternativa e progressista de esquerda contra a força do dinheiro da extrema-direita que fez bombar os canais reacionários e golpistas na internet. Vamos lá, vamos virar essa marca de 500 mil inscritos no blog da Cidadania, um dos blogs políticos mais antigos do Brasil, fundado em 2005. E vamos lá então às informações. Bom dia, senhoras e senhores, hoje é 29 de setembro de 2023, são 8 horas da manhã. E o PT está preocupado com essa PGR interina. Eliseta Ramos é vista como lavajatista e, na verdade, essa não é a única questão que preocupa o PT neste momento. Na verdade, um conjunto de fatos no sistema de justiça brasileiro preocupa o partido e, por tabela, preocupa a Lula. O PT também se preocupa com Barroso na presidência do STF e as razões você vai ver nesta edição. Vamos começar pela Procuradora-Geral da República. O PT vê tendência lavajatista nela e pressiona Lula a escolher logo o PGR. O problema é que Lula, até o momento, não está satisfeito com os dois nomes para a Procuradoria-Geral da República. O cargo é extremamente sensível e as indicações que Lula fez à PGR ao longo de seus 2 mandatos e também durante o primeiro mandato de Dilma foram desastrosas. Os procuradores, todos que Lula nomeou e que Dilma nomeou obedecendo à lista tríplice da PGR, terminaram em inimigos produzindo ataques sem parar ao governo e ao PT. Essa Eliseta Ramos assumiu o cargo após o fim do mandato de Augusto Aras, que, apesar de ser bolsonarista até o talo, ele não comprava encrenca com ninguém. O sujeito estava lá para passar de mansinho pelo período na Procuradoria e colher benesses de agradar presidentes. Ele é o outro extremo do que Lula não quer. Um inativo e que não faz o que tem que fazer. Agora, a subprocuradora Eliseta Ramos, todo mundo já deve estar sabendo a essa altura, que ficou famosa recentemente porque ela teve um surto de raiva por conta de o seu motorista estar atrasando para ir buscá-la e falou se queriam que ela pedisse um Uber, como se fosse um absurdo extraterrestre uma procuradora da República ter que pedir um Uber. Aliados citam o fato de que ela é lavajatista de nascença, por assim dizer, e querem pressionar o Lula para escolher rápido o sucessor do Aras. E o PT afirma nesta semana, o Lula afirma nesta semana não ter pressa, mas o PT quer que ele tenha pressa sim. E de fato é desejável que ele também não perca muito tempo, porque não se sabe o que essa mulher pode fazer. Ela pode abrir uma investigação nesse período, pode aceitar alguma coisa, pode fazer qualquer coisa que der na cabeça dela, porque o Sérgio Moro, e agora nós vamos entrar numa outra seara, já está indicando que está animado com a PGR e com o STF. Nos bastidores, a tal Eliseta tenta desfazer a imagem do lavajatista e lembra que teve atuação firme contra a Polícia Rodoviária Federal por conta de ter feito ações contra o PT no Nordeste para impedir eleitores petistas de votar. Precisa ver se isso é verdade mesmo.
ela coordena colegiado na estrutura da Procuradoria responsável pelo controle externo da atividade policial. Mas não é só isso que preocupa o PT. Vamos ver. O Barroso assumiu na noite de ontem, no dia de ontem, a presidência do Supremo Tribunal Federal. Quem é Barroso? Barroso é um dos lavajatistas do Supremo. Fux, Fachin e Barroso foram os únicos a votarem, além do Cássio Nunes Marques, a votarem contra a suspeição de Moro. O Barroso, por exemplo, além do Fux, do Fachin e do Nunes Marques, votou contra a suspeição de Moro. E isso, todo mundo lembra dessa história, que ele era hiper lavajatista e, na verdade, nada indica que ele tenha mudado. O fato é que o Bolsonaro, ele uniu o STF e isolou Nunes Marques e André Mendonça, não é? E as brigas entre os outros ministros, as divergências, o lavajatismo do Fux, do Fachin e do Barroso, tudo isso ficou submetido, ficou submerso por conta de um inimigo comum, que era e continua sendo o Bolsonaro e o bolsonarismo. Mas Barroso na presidência do Supremo é algo que preocupa. O Moro, inclusive, deu um recado ontem. Ele disse o seguinte: Barroso à frente do STF pode interromper o revanchismo do governo. Porque todo mundo se lembra que durante a Vaza Jato, a divulgação da Vaza Jato em 2019, apareceram mensagens mostrando que o Dallagnol e o Sérgio Moro frequentavam festas na casa do Barroso. Então, realmente, o Sérgio Moro, ainda tendo dito isso, acendeu o alerta vermelho no PT. Em entrevista ao jornal Correio Brasiliense, o ex-juiz falou sobre processo surreal envolvendo no CNJ tal, e se fazendo de vítima, mas o Barroso era lavajatista até o talo. E aliado com uma PGR lavajatista, essa combinação é explosiva. Inclusive o Barroso ontem, durante a posse, mandou recados para Lula. Combate ao extremismo, recados a Lula e aceno ao Congresso. Então, ele deu aqui, ele fez agradecimento a Dilma por ter nomeado a Rosa Weber, tal, elogios a Rosa Weber, falou que o STF protegeu a democracia, verdade, e mandou um recado para Lula sobre a polêmica da mulher negra no STF. Ele aproveitou para fazer uma demagogiazinha ali, não é? Aliás, esse caso que tem tido demagogia não está para brincadeira. E esse lavajatista, morista, não poderia deixar de pressionar Lula, porque todos os adversários do Lula estão usando essa história da mulher negra no STF para pressionar o Lula e para fazer uma demagogia, aparecer, lacrar as custas dele, né? E o ministro pregou harmonia entre os poderes, tal, defendeu as minorias, de novo voltou aí a pressionar Lula com a questão da mulher negra, né? Então é bom ficar de olho nesse Barroso aí, porque esse é muito demagogo. Não é que ele é pouco demagogo, ele é muito demagogo. Ele fez demagogia com a Lava Jato, agora está fazendo demagogia com a história da mulher negra. Então é bem perigoso. E o depoimento da tal Ana Priscila Azevedo ontem na CPI decepciona a extrema-direita. Inclusive o Blog da Cidadania publicou um trecho do depoimento dela na CPI, que foi muito assistido, e que mostra o fracasso da estratégia da direita, porque tem uma deputada distrital do Partido Bolsonaro, a tal de Paula Belmonte, que convocou essa mulher na intenção de que ela dissesse que era infiltrada do PT
para cometer os atos, e ela mostrou que não é infiltrada coisa nenhuma, que é bolsonarista, que é direitista até o talo, disse que não é bolsonarista, mas estava usando a camisa do Bolsonaro para depredar o Congresso, né? E o líder do partido do Bolsonaro no Congresso, o Altineu Cortes, quer pedir arrego para o STF, quer pacificar a relação, até porque ele sabe que esse partido, o Bolsonaro, todos eles estão muito mais na mão do STF do que eles querem admitir. E a Sherazade, a ex-âncora antipetista do SBT, que depois arrumou um namorado de esquerda e mudou completamente de personalidade, ela está participando daquele reality show horroroso da Record, A Fazenda, e lá ela deu declaração de que o Bolsonaro comprou o SBT, e ela disse inclusive que era pressionada pela direção do SBT, minha amiga, meu amigo, a falar bem do Bolsonaro, a atacar o PT, etc. E o Mauro Cid, ele vai ter a pena reduzida com a delação, mas não perdão total. Se delação gerar resultado na investigação, mesmo assim o Cid não vai sair impune, alguma cadeia ele vai pegar. E bolsonarismo, sujeito oculto do Bolsonaro no STF, diz que o STF hoje se uniu, não é? Está unido pelo bolsonarismo e contra André Mendonça e Nunes Marques, porque ali votam 9 de um lado e esses 2 nomeados pelo Bolsonaro do outro, e mantém uma fidelidade impressionante, canina a ele, não é? Inclusive já começam a surgir brigas entre os 9 ministros e os 2 do Bolsonaro. Por exemplo, o Alexandre de Moraes se estranhou com o André Mendonça, e a tendência disso é se agravar. O Lula já avisou pela enésima vez que essas pressões em cima dele para o STF, para a PGR, não vão funcionar e vão queimar os indicados. Acontece, minha amiga, meu amigo, que o Lula ficou 580 dias preso, e as indicações para o STF e para o PGR que ele fez no passado resultaram na prisão dele. E ele sabe muito bem o risco que ele corre aos 77 anos de ser presidente da República. Então podem ter certeza, podem pressionar, podem fazer demagogia, mas o Lula vai votar com a cabeça, vai escolher com a cabeça o novo ministro do STF e o novo procurador-geral da República. E há uma guerra entre o STF e o Congresso. 6 pontos aqui ao mesmo tempo. Tese de um marco temporal para a demarcação de terras indígenas, descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, descriminalização do porte de maconha para consumo próprio, casamento homoafetivo, recursos para campanhas eleitorais, possibilidade de sindicatos cobrarem contribuição assistencial. Tudo isso é uma guerra, produziu uma guerra entre o STF e o Congresso. E uma notícia de última hora, a Gleisi Hoffmann foi internada ontem com problemas cardíacos, obstrução na coronária. Que ela melhore logo. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.